Tudo bem, pessoal? Vou fazer a explicação para vocês da aula 22, que é uma continuação, né, da 21. A gente vai ver mais algumas aplicações, né, do amplificador operacional. Aqui, por exemplo, nós temos a configuração chamada diferenciador. Também tem literatura que chama de derivador, tá? Então, o capacitor ele fica em série com a fonte, né? Fonte de sinal de entrada, ok? Então, temos o resistor, né? Ligado entre a entrada inversora e a saída. Aqui nós temos a saída V0T, tá? Então, os livros mostram normalmente a análise no domínio do tempo e domínio da frequência. A gente sabe que a corrente, né, no elemento capacitivo é igual a C dV dt. Tá? Na análise, considera-se que a tensão entre os terminais, né, do operacional é zero, certo? Então, tendo essa diferença de potencial quase zero, a tendência da corrente vai ser circular, né, nesse sentido indicado aqui pela seta. Tá? Circulando, esse corrente é zero, mas esse corrente I, né, vai circular pelo resistor e fechar aqui pela saída do operacional, ok? Então é simples fazer a análise, né, certo? Então vai ter uma equaçãozinha aqui, né, formada nesse laço e outra equação, né, formada entre o laço, né, V0, o resistor R e o GND aqui, tá? Então, entre essas duas equações vai ser amarrado pela corrente, né? Pela corrente I. E no domínio da frequência, né? Na frequência, o capacitor é igual à impedância, né? O capacitor é igual a 1 sobre SC, tá? No domínio da frequência, né? O capacitor é 1 sobre SC, né? Esse é variável de Laplace, tá? Que seria igual a J ômega, né? E R continua sendo R, né? Então, lembrando, né, da configuração inversora, nós sabemos que a saída, né, relacionado com a entrada é igual a menos, então vai ser R dividido, né, sobre 1 sobre SC, tá? Então daí resulta, né, essa equação simplificada, né, menos SCR. Tá? Aqui no lado nós temos a curva de ganho, tá? A curva de ganho. Então pode ser expressado em valores absolutos, né, ou em decibéis, tá? Aqui mostra, né, em decibéis o ganho, né, saída e entrada em decibéis. Então em si, né, o diferenciador é um amplificador, um filtro, né, passa alta, tá? O filtro passa alta. Então elimina, né, as baixas frequências e só deixa passar as altas frequências, né? A alta frequência passa para a saída e a baixa frequência é filtrada, né? Então ela tem algumas aplicações em sistemas de controle, né? Quando vocês vão estudar controle, vocês vão ver a importância do diferenciador ou derivador. Tá? Uma das aplicações, por exemplo, temos o compensador, né? PID. PID significa, bem, dos iniciais, né? Proporcional, integral, derivativo, né? Então, o professor de controle, né, vai explicar essa parcela derivativa, né? Qual a importância dessa parcela derivativa, ok? Uma configuração prática, né? Temos esse amplificador no inversor, tá? O sinal de entrada, né? Entra na entrada no inversor, tá? Na entrada inversora, né? Nós temos esse resistor ligado ao terra, né? O R1, certo? Ao R1. Temos o resistor RF, né? RF que faz a ligação entre a saída e essa entrada inversora, né? A alimentação é feita por esse RF, certo?
Já o resultado, né, dessa tensão de saída é igual a 1, né, mais RF sobre R1 UB1, tá? 1 mais RF, né, relação de RF com R1, né, vezes B1. Então, quem tem já um pouco de experiência em circuitos, né, com amplificadores, ele sabe, né, que a configuração no inversora, né, sempre vai ser o ganho, né, 1 mais RF sobre R1, tá? A demonstração, né, para chegar nessa equação é simples, tá? Considera-se, né, pelo princípio do terra virtual, que essa tensão B1, né, vai ser proporcionado nesse terminal inversor, né? Então esse resistor R1 ele está submetido à tensão B1, tá? A tensão B1. Então se aqui nesse ponto, né, que estou indicando, nós temos a tensão B1, qual vai ser o sentido da corrente? Vai ser de cima para baixo, né? De cima para baixo. E essa corrente, né, ela vem pelo resistor RF, tá? Pelo resistor RF, tá? Saída, né, do operacional, ele circula, né, nesse sentido que estou indicando aqui, tá? Então devem ser montadas, né, duas equações, uma equação, né, relacionando essa corrente, né, corrente através de R1, que vai ser igual a B1 sobre R1, e outra equação, né, relacionando a tensão de saída, né, V0, né, menos, né, RF e R1, menos R1 vezes IR1, né, tá? Então, dessas duas equações, chega-se a demonstrar, né, que a relação saída-entrada é igual, né? Esse aqui seria um ganho, né? Um ganho de tensão do amplificador no inversor. É simplesmente, né, 1 mais RF sobre R1. Beleza? Um caso especial, né? Um caso particular do amplificador no inversor é o seguidor de tensão, tá? Então, nós podemos considerar, por exemplo, né, o valor de RF, né, igual a 0, certo? E R1 infinito, né? Então, analisando aqui o circuito anterior, né? Aqui RF igual a 0, né? E esse aqui infinito, então aqui esse termo resulta 0, né? Então, a relação saída-entrada é igual ao valor unitário, ok? Né? V0 igual a B1. Qual é a importância, né, da aplicação desse amplificador seguidor, né, de tensão? O amplificador seguidor de tensão, ele apresenta uma alta impedância de entrada. Na verdade, todo operacional, né, todo amplificador operacional apresenta alta impedância de entrada, né? Então essa característica é aproveitada, né? Então aqui, por exemplo, vamos supor que no lado direito, né, nós temos um circuito por onde circula correntes muito elevadas, né? Tem uma baixa impedância. E eu quero mostrar, né, um sinal de tensão, um sinal de corrente, tá? E aqui no lado direito, né, nós temos um circuito de controle, um DCP, por exemplo, né, um DCP pegando informação, né, do circuito de potência, né? Então, para preservar esse circuito de controle, certo? Que é um circuito frágil e caro, né? Então, coloca-se um seguidor, onde, né, eu vou proporcionar uma alta impedância, né, entre esses dois circuitos, tá? Então aí tem uma aplicação bastante importante. Também o pessoal chama de buffer, né, buffer de tensão. Às vezes tem terminologias técnicas, né, o pessoal fala de buffer. Outro circuito é o amplificador de diferenças, né, circuito amplificador de diferença. A configuração é essa, tá? Configuração é essa, onde nós temos, né, sinal B2, né, R2, R4, né, quem faz a alimentação, né, saída e entrada é o R4, tá?
aqui temos R1, né? R1, sinal B1, resistor R1, resistor R3, né? Esse R3 está ligado ao TER, ao GND, né? Ok? Assim, na prática, né? Na prática, são utilizadas normalmente, né? R1 igual a R2, R1 igual a R2, esses dois resistores são iguais, tá? E R3 igual a R4, tá? Então, se vocês vão achar em alguns livros, né? Onde mostra aplicações práticas, normalmente utiliza essa relação, tá? Mas aqui, considerando, né, esses 4 resistores diferentes, a tensão de saída, né, é dada por essa equação, tá? Por essa equação. A demonstração está um pouquinho mais para frente. Okay? Só explicar porque da importância, né, do amplificador de diferenças. O livro, né, Boylestad e outros livros também explicam que a tensão de saída, né, tem 2 componentes. Um componente diferencial, né, um sinal de tensão diferencial, e um sinal de modo comum. Normalmente para controle, o sinal que interessa é o sinal de modo diferencial, tá? Modo diferencial. O sinal de modo comum é um sinal espúrio, um sinal indesejado, tá? Que aparece devido a certos fatores, né? Por exemplo, se eu utilizo um conversor chaveado, né? Que chaveia em 50, 100 kHz, esse chaveamento vai espalhar ruideira em toda a placa de controle, tá? Então, nessa placa de controle eu tenho um sinal de modo comum, tá? Sinal de modo comum. Então, eu tenho que, de alguma maneira, eliminar, né, esse sinal de modo comum, tá? Então, uma opção, né, para eliminar isso, esse sinal de modo comum, que é um sinal espúrio, é usando esse circuito, né, essa configuração, tá? Por exemplo, né, se eu quero amostrar corrente, né, circulando por um elemento, né, aí utilizo um shunt, né, resistivo aqui. Então, por esse shunt resistivo, né, vai circular corrente, tá? E simplesmente vai amostrar, né, a queda de tensão nesse shunt, né, certo? Aí elimina toda a ruideira que aparece, né, no resto do circuito de controle, tá? Então, o desejável sempre é eliminar esse termo aqui, tá? Esse termo, né, de modo comum, tá? Então, está bem explicado no Boylestad, dêem uma olhada aí no livro Boylestad. Então, esse AD, né, esse AD seria o ganho, né, de modo diferencial, que simplesmente é dado pela relação, por exemplo, né, R2 com R1, tá? Na configuração inversora, né, R2 sobre R1, tá? E esse BID, né, BID, vai ser dado, né, pela diferença, né, entre BI2 menos BI1, tá? BI2 menos BI1, que está indicado nessa parte do circuito, ok? Também tem um conceito, né, chamado relação de rejeição de modo comum. Desculpa aí, me atrapalhando um pouco, ok? Então, essa explicação está no livro Boylestad, tá? Aqui tem a demonstração para determinar o ganho, a tensão de saída, né, do amplificador de diferença, né? Então aqui temos o circuito, né, onde tem 2 sinais de entrada, BI1 e BI2, né? O BI2 está aplicado na entrada no inversor, né? E o BI1 aplicado na entrada inversor, tá? A alimentação é feita pelo resistor, né? Nesse caso R2, né? Então, utiliza-se a técnica de superposição, né? A técnica de superposição, né, para encontrar a tensão B0, tá? Então, inicialmente, né, considerado BI2 igual a zero, BI2 igual a zero, tá? Né, como mostra aqui. Então, esses 2 resistores, né, ficam em paralelo, mas não influenciam em nada, né,
por exemplo, no ganho, esses dois resistores. Então aqui nós observamos a configuração inversora, né? A configuração amplificador inversor. Então V01, né? O primeiro parcial de tensão de saída, né? Vai ser igual a menos, né? R2 sobre R1 vezes, né? BI1, tá? Sinal de entrada. Essa é a primeira parcela, né? A segunda parcela é determinado, né? Considerando BI1 igual a zero. Então, é curto-circuitado, né? Certo? Então, aqui nós observamos uma configuração não inversora, né? Não inversora. Desculpa. Só que o sinal que chega aqui na entrada não inversora não é diretamente BI2, tá? Aqui nós temos dois resistores, né? R3 e o R4, né? Então aqui, nesse ponto que estou indicando, né? Nesse nó vai aparecer uma tensão diferente a BI2, tá? Utiliza-se divisor de tensão, tá? Aqui eu posso chamar de BX, tá? BX vai ser igual a quê? Vai ser igual a BI2, né? Vezes R4, né? Dividido sobre a soma, né? De R3 com R4, tá? Então, esse BX vai ser amplificado, né? Vai ser amplificado, tá? Então, na configuração na inversora, né? O ganho é 1 mais R2 sobre R1, né? 1 mais R2 sobre R1, tá? Então, essa parcela aqui, ela vem do divisor de tensão, né? Divisor de tensão, tá? Esse aqui é o ganho do amplificador no inversor, né? Vezes BI2, beleza? Então, aqui temos a segunda parcela. Então, a tensão de saída, né, simplesmente vai ser a soma dessas duas parcelas. Como mostra aqui, né, a parcela B01, a parcela V02, e, né, V0 é igual, né, a B01 mais B02, né. Então, só somando, né, os dois sinais, tá? Então, como eu tinha indicado no início, né, na prática, né, sempre esse resistor, né, R1 é igual a R3 e R2 igual a R4, né? Então, substituindo, né, ou fazendo essa consideração, chega-se nessa expressão, né? Então, me parece que tem algum pequeno erro aqui, tá? Pode ser algum sinal, mas acredito que essa expressão está certa. Então, façam essa consideração usando uma caneta e um papel, tá? Onde aqui nós temos, né, simplesmente a relação R2 com R1, né, que é o ganho do amplificador de diferenças, R2 sobre R1, vezes, né, a diferença dos sinais, tá? A diferença dos sinais. Aqui era para ficar BI2, né, BI2 menos BI1, né, certo? O potencial positivo entrando na entrada no inversor, menos, né, aqui o potencial da fonte BI1, tá? Então veja, pode ser que exista algum erro de sinal aqui na expressão, tá? Outro amplificador muito usado é esse amplificador de instrumentação, que apresenta 3 operacionais, tá? Falam que aparelhos, né, de medição tipo osciloscópios e outros equipamentos, né, mais sofisticados utilizam esse amplificador de diferença. Desculpa, é também de diferenças, né, mas qual seria a diferença fundamental, né, com amplificador de diferença? Indica-se na literatura que esse amplificador de instrumentação ele apresenta uma impedância de entrada, né, muito mais elevada que o amplificador de diferenças, tá? Então, né, aqui nós temos uma alta impedância, né, uma alta impedância, teoricamente infinito. Aqui temos, né, também infinito. Então, a impedância, né, entre esse ponto e esse ponto é praticamente, eu diria, quase infinito, né? Infinito, certo? Aqui na saída, né, desses dois operacionais sempre aparece essa configuração desses 3 resistores em série, né?
com essas ligações, tá? Aí como que é feita a análise, né? E esse amplificador normalmente aparece, né, em princípio com resistores iguais, mas pode ser resistores diferentes, tá? Depende da aplicação. Como que se faz a análise, né? Como aqui o potencial é zero, né, entre os terminais, tanto nesse operacional como nesse aqui, então vai aparecer um sinal B2, né, nesse ponto, e B1 nesse ponto aqui, tá? Então, se B2 é maior a B1, né, se o potencial de B2 é maior a B1, então vai circular corrente por esse resistor RP, né, de cima para baixo. Então, circula, né, de cima para baixo, tá? E essa corrente, né, circula pelo R, né, por esse resistor, por esse aqui, né? Então, sairia desse operacional, né? Sai do operacional superior, né? E entra no operacional inferior, tá? Então, tem quedas de tensão, né? Em cima desses três resistores, né? Três resistores. Então, essa diferença de potencial, né? Entre esse terminal e esse terminal seria a diferença de tensão aplicada nesse amplificador de diferenças, né? Que nós já conhecemos, tá? A demonstração como já expliquei, né, é simples, certo? Então chega a ser nessa equação, né, que V0 é igual a, né, 1 mais 2R sobre RP, né, vezes, né, B1 menos B2, tá? Então no início vocês considerem na demonstração, né, que esse potencial B2 é maior que B1, tá? B2 maior que B1, para definir o sentido da corrente, tá? Sentido da corrente. Certo? Então, se nós considerarmos B2 maior a B1, né? B2 maior a B1, então esse potencial vai ser maior a esse aqui, né? Maior a esse aqui. Então, aqui tem que ponderar tem que considerar, né? Potencial nesse ponto, né? É maior que esse potencial nesse aqui, então provavelmente aqui deve ser considerado, né? Porque aqui a saída vai ser igual a menos, né? Desculpa, seria V0, né? Desse operacional vai ser V0 igual ao ganho, né? R com R dá 1. Seria o potencial desse ponto, né? Desse ponto menos esse ponto aqui, tá? Desse ponto menos esse ponto aqui. Só que como na nossa consideração essa fonte V2 é maior, né, que V1, então esse ponto, o sinal vai ser invertido, tá? Mas essa consideração deve estar já embutida aqui, tá? Tem um exemplo numérico, né? Então com esse exemplo numérico vocês vão tirar qualquer dúvida. Aqui, né? V2, V1. Em princípio trabalha-se de maneira geral, né? Com sinais, né? Mas vocês podem botar um sinal tipo senoidal, por exemplo, né? No B1 e no B2. Aí botar amplitudes diferentes, né? Sei lá, esse aqui pode ser 0,5 volts e esse aqui 1 volt, por exemplo, né? 1 volt, então aqui já vai ficar negativo, tá? Aqui vou fazer a explicação da curva de ganho, né? Bom, normalmente quando se analisa circuitos, né, sempre aparece duas curvas, uma curva de ganho e uma curva de fase, tá? Bom, essa caracterização, né, foi feita por Bode. Bode é um cientista, não sei qual é a nacionalidade, mas ele chegou a fazer todo esse estudo, né? Então, em princípio, nos livros de eletrônica analógica, né, aparece a curva de ganho, simplesmente a curva de ganho, né? Então, vamos obedecer mais ou menos a sequência do material, né? No livro, por exemplo, Bolestad. Então, no Bolestad, né, aparece
né, aqui o ganho, né, que pode ser em valor absoluto ou em decibéis, né, tá? E aqui a frequência, ok? Conforme a frequência, né, esse ganho, por exemplo, ela não se mantém constante, né, começa a atenuar, tá? Essa atenuação, né, acontece, por exemplo, nessa frequência de corte. Essa aqui chama-se frequência de corte, tá? Né? Essa atenuação, né, acontece em 70,7%, né, do ganho de tensão, né? Aqui o ganho já em malha fechada, né? O ganho em malha fechada, né? O ganho de tensão diferencial, né? Lembrem que tem sinal diferencial e sinal de modo comum, né? Então, o modo comum é desprezível, né? É espúrio, tá? O que nós normalmente trabalhamos é com sinais de modo diferencial, ok? Então, essa frequência de corte acontece para esse valor, né? E se for em decibéis, né? Em decibéis, essa frequência de corte acontece para uma atenuação de menos 3 dB, tá? Quando, né, reduz em 3 dB, né, acontece essa frequência de corte, tá? A demonstração está no livro Controle Moderno, do autor Ogata, tá? Tem no conteúdo da disciplina de analógica, acho que análise em frequência, a ver se voltam às aulas, né? Eu consigo fazer essa demonstração para vocês, tá? É um sistema de primeira ordem, né? Eu vou fazer a demonstração justamente para definir essa atenuação, né? Esse valor, ok? E aqui nós temos frequência de cruzamento, né? F1 é frequência de cruzamento. Então, cuidado com confundir, né? Cruzamento com corte, tá? São duas frequências totalmente distintas. Na área de controle, né, nunca devemos confundir, né, frequência de cruzamento com frequência de corte. São dois termos totalmente diferentes. Normalmente essa frequência de corte, né, corresponde a um polo. Vocês vão ver em controle, né, polos e zeros. Se fala muito, né, polos e zeros. Então, esse aqui seria um polo, tá? Polo. Que mais? Aqui a frequência de cruzamento, né, é igual ao ganho, né? O ganho vezes a frequência de corte, tá? Essa é a definição. Bom, seria isso, pessoal, essa aula 22. Então, logo devo estar enviando para vocês a aula 23. Obrigado pela atenção.